Como que ele está dizendo que o Felipe Martins foi embora para os Estados Unidos e não mais voltou, se o Felipe Martins está aqui no Brasil? Ficou 6 meses preso aqui no Brasil. Está preso, inclusive, agora em prisão domiciliar. O Moraes usou a viagem inexistente do Felipe Martins para fundamentar a decisão sobre o passaporte de Bolsonaro, viu? Rapaz, a gente sabe que, na verdade, o que motivou a negativa do Alexandre de Moraes para não deixar o Bolsonaro ir viajar é o ego do Alexandre. A gente sabe disso. O Alexandre tem fama de ser pitbull. Se ele cedesse o passaporte, devolvesse o passaporte ao Bolsonaro, isso, na cabeça dele, pegaria mal para ele, né? Feriria o ego dele. Ia ferir o ego dele, a imagem dele de pitbull, que não baixa a cabeça para ninguém. Então, foi o que motivou, foi isso aí. Né? Foi o ego dele que motivou ele não permitir a viagem do Bolsonaro. Mas, meu querido, como eu já disse, o Moraes usou também a viagem inexistente de Felipe Martins para fundamentar a decisão sobre o passaporte do ex-presidente. Jair Bolsonaro pediu para participar da posse do Trump, né, lá nos Estados Unidos, mas o Moraes, como eu já falei, não autorizou e depois não autorizou novamente no recurso. O ministro Alexandre de Moraes do STF usou a viagem inexistente do ex-assessor Felipe Martins como fundamento para manter retido o passaporte do ex-presidente Jair Bolsonaro, viu? Nesta quinta-feira, o político solicitou a liberação do documento para participar da posse do Donald Trump. Rapaz, o Felipe Martins, ex-assessor de assuntos internacionais de Bolsonaro, ficou preso por 6 meses em 2024, acusado de fuga baseada em uma viagem que nunca ocorreu. A defesa de Martins e a Polícia Federal confirmaram que ele não deixou o Brasil em dezembro de 2022, né, como inicialmente foi alegado por Alexandre de Moraes. Na recente decisão contra Bolsonaro, que impede sua saída do país, Moraes mencionou uma decisão anterior, de janeiro de 2024, que citava os investigados, né, que teriam saído do país. Moraes afirmou que alguns não mais regressaram ao Brasil desde então e destacou o caso de Felipe Martins. No entanto, Martins nunca deixou o país, de fato, nunca deixou o país. Nunca deixou o país. Ele não saiu do Brasil aqui, né? Não saiu do Brasil, como diz aqui o Alexandre de Moraes. Isso já foi comprovado. Ele, para quem não sabe, para quem não lembra, porque brasileiro tem memória curta, o Felipe Martins era o assessor do Bolsonaro. E quando o Bolsonaro foi para os Estados Unidos, no final de 22, o Felipe Martins ficou aqui no Brasil. Mas o Alexandre de Moraes mandou prender o Felipe Martins, porque segundo o Alexandre de Moraes, o Felipe Martins teria viajado. Como se viajar fosse crime. Mas prendeu e ficou 6 meses preso. Mesmo a própria Polícia Federal confirmando que ele não viajou, ele ficou 6 meses preso. E, na verdade, muito embora hoje está numa prisão domiciliar, não deixa de ser uma prisão. Está preso ainda. Não pode sair de casa. Não pode trabalhar. Está com aquele troço lá no pé, a tornozeleira eletrônica no pé. Então, de certa forma, continua. Na verdade, continua. Nem é de certa forma. Ele continua preso, só que em casa ainda. Abre aspas, alguns investigados não mais regressaram ao Brasil desde então, como é o caso do ex-assessor para assuntos internacionais Felipe G. Martins, que viajou a bordo do avião presidencial em 30 de dezembro de 2022, com destino à cidade de Orlando, nos Estados Unidos, sem realizar o procedimento de saída com o passaporte em território nacional, não havendo até o presente momento registrado o registro de retorno, fecha aspas, escreveu Moraes. Moraes, como? Pelo amor de Deus, Alexandre de Moraes. Sinceramente, velho, eu acho que ele parece que nem lê a decisão que ele profere, viu? Como que o Felipe Martins foi e não votou se ele prendeu? O Felipe Martins ficou preso aqui 6 meses, rapaz. Como? Como que ele tá dizendo que o Felipe Martins foi embora para os Estados Unidos e não mais voltou se o Felipe Martins tá aqui no Brasil? Ficou 6 meses preso aqui no Brasil. Está preso, inclusive, agora em prisão domiciliar. Pelo amor de Deus. E se ele tivesse ido? E ele nem foi, tá? Ele nem foi. Mas mesmo que tivesse ido, ele teria voltado. Ele voltou, né? Afinal, ele foi preso, né, Alexandre de Moraes? Afinal, ele foi preso. Você mandou prender ele. Mandou prender. Ele ficou 6 meses na cadeia, sofrendo lá na cadeia. Inclusive há relatos que sofria agressão de outros presidiários lá na cadeia. Né? Agora tá preso em prisão domiciliar, mas tá preso. Como é que ele não voltou? Ah, pelo amor de Deus, viu?
Os documentos que supostamente comprovariam a saída de Martins foram encontrados no computador de Mauro Cid, mas eram editáveis e não oficiais. A defesa de Martins os consideram fraudulentos e afirma que o caso está sendo investigado nos Estados Unidos para responsabilizar agentes pela ação contra o ex-assessor. Durante a prisão de Martins, não houve denúncia formal do Ministério Público, o que levou juristas a questionarem o fundamento da prisão. A decisão de Moraes também impede que Bolsonaro participe da posse do presidente norte-americano Donald Trump, marcado para a próxima semana, para segunda-feira. Rapaz, velho, novamente, viu? Deixa eu ler as aspas aqui novamente, meu querido, da decisão do Moraes. Olha só, viu? Abre aspas. Alguns investigados não mais regressaram ao Brasil desde então, como é o caso do ex-assessor para assuntos internacionais Felipe Martins, que viajou a bordo do avião presidencial em 30/12 de 2022, com destino à cidade de Orlando, nos Estados Unidos, sem realizar o procedimento de saída com passaporte em território nacional, não havendo até o momento o registro de retorno. Fecha aspas. Pelo amor de Deus, velho. O cara nem viajou. Mesmo que tivesse viajado, ele retornou, caso tivesse viajado, né, ele teria retornado. Ele teria retornado se essa viagem tivesse acontecido, porque ele foi preso, pô. Como é que até agora, velho, é rir pra não chorar, viu? Como é que até agora não houve registro de retorno se o Felipe Martins foi preso, ficou 6 meses preso aqui pelo Alexandre de Moraes, inclusive tá preso agora em prisão domiciliar? Ah, pelo amor de Deus, viu? Que absurdo, viu, velho? Que absurdo. Acho que ele nem lê. Eu acho que sei lá, quem é que escreve, né, os assessores dele, ela deve escrever, né, a decisão dele, ele nem lê, velho. Pelo amor de Deus, viu, velho? Ei, volta aqui, volta aqui. Você já é inscrito no canal? Ainda não? Inscreva-se agora.